Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito com a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação, às 9, 15, 19 e 30. E claro, nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Todos os dias clamando, buscando, invocando a Deus. Amanhã já teremos o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Às 23 horas, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, abrindo o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas. Isso em todos os nossos templos. Nós vamos passar a madrugada toda clamando e depois vamos finalizar com a reunião das primícias às 9. É um trabalho poderoso. No total serão 12 horas em jejum na presença de Deus. Não tem como Deus não operar. E olha, pensa bem antes de achar difícil buscar a Deus, jejuar. Quantos que ao longo da vida passaram a madrugada toda alimentando a carne no pecado? De sábado para domingo, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Quantos, não sei, talvez você, muitas vezes já chegou de madrugada para alimentar a sua carne. Então, quantos pais que saem, não tem nenhum problema de sair para levar os filhos para a balada, depois vai 2, 3, 4 da manhã, que eu conheço, sai na madrugada para ir buscar. Mas acha difícil trazer para a igreja. Para a igreja acha difícil. Sair na madrugada para levar, e pode ter certeza, um filho para destruição, porque isso não tem como funcionar, não tem a bênção de Deus. Acha difícil, a fazer isso não é difícil, mas vir buscar a Deus é difícil. Passar a noite numa boate, uma noitada, muitos não acham difícil, mas quando você fala, vamos buscar a Deus, é difícil demais. Então pense bem, graças a Deus que nós entendemos que é inteligente alimentar o espírito e não a carne. Por isso vamos passar a madrugada toda, de sábado para domingo, invocando a Deus de joelhos. E o resultado é o que você acompanha sempre. Vitórias. Muitas vitórias. Então, coloca aí na tua mente que você vai estar no templo buscando a Deus. E domingo, claro, vamos encerrar o jejum com a reunião das primícias e nós teremos batismo. Já o primeiro batismo de 2012. Logo depois do término da reunião, do encerramento do jejum, nós ainda vamos realizar o primeiro batismo de 2012. Se você ainda não desceu as águas batismais, faça uma aliança com Deus. É fundamental. Graças a Deus. Olha o que diz aqui em Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor.
Aí, aqui no 13, diz assim: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Deus deu uma direção para o Jonas. O Jonas, certamente, por vários motivos, possivelmente medo, não queria obedecer, não queria estar dentro do propósito, não queria aquela missão. Ele achava que não era bom. Certamente, bom, eu não quero fazer isso. É mais ou menos assim. Deus dá uma direção para uma pessoa e ela simplesmente diz: eu não quero fazer isso. Eu não quero. Deus tem um propósito com ela, mas ela não quer entrar dentro do propósito. Deus disse a ela: isso é bom, vá fazer, vá nessa direção. Eu não quero. Jonas agiu assim: eu não quero. Foi, comprou uma passagem para Tarsis, que era um lado totalmente oposto de Nínive, e foi embora para Tarsis, achando que ele ia sair da presença de Deus, fugir da presença do Senhor, fazer as coisas do jeito dele, e tudo bem. Tudo ia dar certo, nada ia dar errado, a vida dele ia caminhar numa boa. Tudo bem. Mas não é assim. As pessoas precisam entender que não adianta tentar fazer uma coisa que Deus não aprova. Toda vez que você fizer algo que Deus não está aprovando, você vai se dar mal. Quando ele entrou no navio para Tarsis, o Senhor não entrou com ele. A bênção não o acompanhou, Deus não estava com ele naquilo. Não tinha como dar certo. Mas tem gente que insiste em coisas que estão fadadas a dar errado. Sabe, tem gente que insiste em coisas que Deus já deixou claro: eu não estou nisso, eu não vou abençoar isso, isso não vai terminar bem. Não é isso que eu tenho para você, mas eu quero. Eu não quero o que o senhor tem para mim, eu quero o que veio na minha cabeça. É isso que eu quero e eu vou fazer. Jonas fez. Só que foi... ele passou por uma situação, foi submetido a uma situação de tanta aflição, de tanto sofrimento, de tanta aflição, de tanto sofrimento, que ele podia ter evitado. Veio uma tempestade violenta contra aquele navio, chegando ao ponto de não ter mais o que fazer. Eles jogaram as cargas, toda a carga que tinha no navio fora, só prejuízo. Porque toda vez que você toma uma direção errada, você vai ter prejuízo. Perdas, roubo, fracasso, derrota. Toda vez que você insistir numa coisa que Deus já disse não, você vai se frustrar ainda mais e se decepcionar. Foi o que aconteceu com Jonas. A tempestade foi tão violenta, que chegou a um ponto que não havia mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Quando ele mesmo falou para o pessoal do navio que podiam jogar ele ao mar, que aquilo não ia cessar mesmo, eles ainda tentaram impedir isso e remaram, como eu li aqui. E se esforçaram, aqui, ó. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Sabe aquela situação que quanto mais você insiste, pior ela está ficando? Quanto mais você se esforça de cá, e se esforça de lá, e se esforça, mas dá tudo errado. Quanto mais você luta, mais perdas você sofre. Por quê? Porque Deus não está. Deus não está naquilo. A bênção não está te acompanhando.
E é isso que aconteceu com Jonas. Aí até que não tiveram jeito, não teve jeito mesmo, jogaram ele no mar, e o Senhor ainda com misericórdia, porque o grande peixe, possivelmente era uma baleia, foi a misericórdia de Deus. Porque senão eu tinha morrido naquela situação. E foi parar no ventre da baleia. Então eu olho, muitas vezes, a vida de algumas pessoas, que elas estão sob o efeito de um furacão, tem um furacão na vida delas. Algumas já foram parar no vento da baleia. Ou o vento da baleia significa o quê? Uma situação sem saída. Não tem o que fazer, porque depois que você entra dentro da barriga da baleia, o que você faz? Para onde corre? Não tem para onde correr. O que você vai fazer diante de uma situação dessa? O quê? Não tem para onde correr. Não tinha para onde Jonas correr. Ele só tinha uma saída. Chorar, se humilhar e invocar Deus e se arrepender e prometer uma mudança. E foi isso que você vê. Se você ler o capítulo 2, você vê que foi isso que ele fez. Ele ainda diz, do ventre da morte eu clamei por socorro. Então o fim dele só não foi pior porque ele se arrependeu. E não teve jeito. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus mandou uma segunda vez ele ir para Nínive. E ele teve que ir. Só que, se ele tivesse ido já da primeira vez, ele não teria passado por toda essa aflição. Mas como ele insistiu em fazer as coisas do jeito dele, sofreu absurdos, perdeu absurdos, e no final teve que obedecer e ir se quisesse a bênção. Porque se uma pessoa quiser a bênção de Deus, ela vai ter que obedecer. Se você quiser a bênção de Deus, você vai ter que obedecer. Se você quiser a bênção de Deus, você vai ter que entrar dentro do propósito. Você vai ter que ir para a direção que Deus te ordenou. Você vai ter que fazer o que Ele tem te orientado. Não adianta você achar que vai fugir, vai dar certo, que vai fazer do teu jeito, vai dar certo, que tudo vai terminar bem. Já está, possivelmente, provado aí, que talvez você está vivendo uma situação igual a do Jonas, semelhante, de desobediência e sofrimento. Ele desobedeceu e sofreu absurdos. E talvez você tenha desobedecido, tenha tomado a direção oposta que Deus tem te ordenado, já te ordenou, e você está sofrendo absurdos. E aí? Se você não reagir, se você não decidir se humilhar, se arrepender e decidir obedecer a Deus e fazer o que Ele está mandando, entrar dentro do propósito, o sofrimento não cessa, porque você vê que dentro do navio era só tempestade, aí foi jogado ao mar, aí foi parar no vento da baleia, que era uma situação sem saída. E talvez você já está numa situação sem saída. Para olhar, não tem mais o que fazer. E tudo por quê? Porque possivelmente saiu fora da direção de Deus. Não entrou dentro do propósito. E toda vez que uma pessoa desobedece a Deus, não entra no propósito e vai para a direção oposta a que Ele determinou, é só sofrimento. Pensa a respeito e decida agir. E dá um basta nessas perdas, fracassos e sofrimento. Deus quer te abençoar, certamente está te buscando, lutando para que você saia disso, mas naturalmente que isso agora depende de você. Do que vai fazer, como vai reagir diante de Deus. E o conselho é, faça como Jonas. Se arrependa, clame, decida obedecer, vá para Nínive, vá para a direção que Ele tem ordenado, faz o que Ele tem dito. Não protela mais isso. E aí sim, tudo vai dar certo. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara um copo com água, um azeite, talvez você quer colocar algo sobre a TV, um documento, uma peça de roupa, algo que você deseja que receba oração.
que representa um problema, uma pessoa. Eu volto já para nós orarmos. Carlos, o que aconteceu? Você vai dar um testemunho de um grande livramento que você teve essa semana. O que aconteceu? Com certeza. Pessoal, é o seguinte, eu já estou aqui na igreja há 12 anos e eu vim aqui também por um milagre do Senhor, através das orações que minha esposa orou por mim, e o Senhor me trouxe aqui por um livramento, senão eu estaria morto também. E aqui nessa igreja, através do homem de Deus, uma mulher de Deus que tem aqui na Igreja Mundial de Cristo, nós aprendemos a lutar dia a dia, porque nós passamos pelas provações, e nós aprendemos também a ter a primícia de levantar de manhã e entregar o nosso dia ao Senhor, pedir a guarda, a proteção do Senhor, porque nós estamos sujeitos a tantas coisas. E nesta segunda-feira, nós levantamos às 5h30 da manhã, e a primeira coisa que nós fazemos é orarmos. Então, nesse dia, nós saímos um pouquinho tarde de casa, porque a Silvia entra na escola 6h45, e então nós deixamos para orar no caminho. E quando chegou em frente à rodoviária, de repente surgiu uma pessoa, esses andarilhos, e fez umas peripécias na frente do carro, e foi obrigado a frear para não atropelá-lo. E aí fomos embora. Nisso, a Silvia estava em oração, e ela falou: bem, vamos fortalecer a nossa oração, porque isso aqui é uma armadilha de Satanás. E eu continuei, né, o carro em andamento. Quando 2 quarteirões para frente, ela no carro orando, eu senti uma pancada no meu rosto, aqui no queixo. E bateu aquilo forte, eu achei que seria um bicho, alguma coisa. A hora que eu olhei para baixo, uma bala de revólver. Ela bateu aqui no meu queixo e caiu. Agora, eu não sei de onde veio, a velocidade que isso veio, como ela surgiu ali. Eu sei que a mão de Deus estava ali, porque foi mais um milagre que Deus me deu, mais uma oportunidade de vida. Porque nós temos ouvido nos noticiários bala perdida e pessoas morrendo aí uma atrás da outra. Mas a diferença de 12 anos atrás com agora é que agora nós aprendemos a viver, a entregar nossa vida nas mãos do Senhor, e Ele nos livra. E estar sempre em oração. Quando ele me contou, ele chegou aqui logo após, que ele pegou essa bala e depois foi direto à delegacia. Quando ele contou muito emocionado. Ele estava ainda naquele momento, ele contava para mim, chorava, emocionado, pelo tamanho do livramento, porque naquele momento, ele bateu, ele sentiu aquela pancada, ele olhou, né, falou: o que é isso? Aí pegou no colo dele uma bala perdida. Uma bala perdida. Já parou para pensar? Você parou para pensar o tamanho do livramento que Deus deu? A mudança que Deus... O quanto vale a pena nós estarmos debaixo da proteção. Naquele momento, você estava orando. Eu estava orando e falando: eu repreendo toda ação de Satanás em nome de Jesus. E foi repreendido mesmo, porque aquela bala, não importa a velocidade que ela vinha, ali ela foi freada. Uma bala de calibre 22. Uma pistola. Ele levou lá na delegacia. O delegado falou: é uma pistola de calibre 22. E ficou com ela lá. Ele ficou com ela lá, registrou tudo, mas para nós esse não era o importante. Amém, pessoal? É o que ele estava dizendo. Nós chegamos nesse ministério há 12 anos atrás. Você chegou sozinha? Chegou como, Silvia? Eu cheguei sem ele, minha vida totalmente destruída, meu casamento acabado. Eu estava em depressão, fui ajudada de todas as formas aqui. O bispo e a bispa me atendia todos os dias chorando. Meu marido já estava com outra mulher e eu fui fortalecida aqui nesse ministério. Deus usou o bispo e a bispa, que tiveram um carinho muito grande, a paciência, porque eu dei muito trabalho. Eu chorava e ela me ensinava, eles me ensinavam como devia fazer, e eu fazia aquilo que vinha na minha cabeça, não fazia nada do jeito que me era ensinado. Tanto que, a partir do momento que eu fiz exatamente como o homem de Deus, a mulher de Deus me ensinou, as coisas mudaram rapidamente. O tempo que demorou para mudar foi antes que eu não obedecia o que me era ensinado. Também tinha minha filha, nesse momento da minha vida, a minha filha andava para a rua,
15 dias sem nem de dia, noite, e esquizofrenia, né? Esquizofrenia. E aqui também ela foi curada, e aqui também eles tiveram paciência. Eu tinha que trabalhar, não dormia à noite. Eles ficavam com a minha filha aqui na igreja. O bispo chegou até levar para a casa dele um final de semana para me ajudar nessa campanha de oração. E Deus curou totalmente, restaurou totalmente a minha vida, minha casa, mudou tudo. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu nunca vou me esquecer de uma cena. Eu nunca vou me esquecer de uma cena que eles me ligaram desesperados. Era 1h da manhã. 1h da manhã. Eles me ligaram desesperados porque a filha estava em crise. E quando eu cheguei na casa deles e eu abri, que a Silvia abriu a porta para mim, e eu me deparei com aquela cena, com o Carlos no chão, com as pernas travadas, segurando ela pelo corpo e travado pelas pernas, porque naquela crise, se permitisse, se não controlasse, ela se lançava da sacada, se lançava do prédio. Pegava a faca, o que tivesse na frente. E eu cheguei e me deparei com o pai segurando a filha, só aguardando o momento que eu chegava. Ele não podia soltá-la, e ela completamente transtornada, uma imagem horrível. E naquele dia eu cheguei, conversei com eles, eu disse a Silvia: dê um banho nela e eu vou levá-la comigo. E a Silvia deu um banho nela, me entregou ela, eu levei ela para minha casa. Ela passou aquela noite comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, em oração, repreendendo aquele processo, que era um processo maligno, diabólico. E eu só devolvi ela a Silvia quando eu achei que era a hora de devolver, era o momento de devolver. E a Silvia me disse, depois daquela época, que nunca mais ela teve outra crise daquela forma, né, Silvia? Nunca mais, nunca mais. Graças a Deus, daquele dia em diante foi totalmente mudado. E eu fui aprendendo, né? Aí tudo que eu fui sendo ensinada, eu aprendi que eu deveria obedecer o homem de Deus. Porque às vezes a gente ouve, mas na hora da prática a gente faz da maneira que a gente acha melhor, mais fácil, ou que a gente pensa que é certo. E eu aprendi que o que eu pensava que era certo não tinha nada certo. Eu tinha que obedecer conforme o homem de Deus me ensinava. E eu passei a fazer isso e tudo foi transformado. Seu casamento restaurado? Em relação ao casamento, a minha família, tudo foi restaurado. Aquela depressão profunda que você sofria desapareceu? Desapareceu. Hoje eu sou super feliz, sou uma mulher abençoada, tenho uma família abençoada, quero viver mais e mais intensamente na presença do Senhor. Hoje a minha alegria é estar na casa do Senhor. Amanhã, às 23 horas, início do primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. 12 horas de jejum e oração, com o encerramento na reunião das primícias, às 9 horas da manhã. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que está comigo agora, que talvez tenha sofrido muito, muitas perdas, está exausta. E rema, e luta, e batalha, insiste, tenta uma coisa e tenta outra, insiste num negócio, insiste em outro, e nada dá certo. Talvez tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu aqui com Jonas. Quanto mais remavam, mais violento o vento ficava. Talvez quanto mais essa pessoa reage dentro da cabeça dela, da direção que ela escolheu, mais perdas ela sofre. Mais fracassos, mais decepção, mais dor. Nada está andando. Ela tenta de várias maneiras sair da situação, mas não sai. Por quê? Porque a bênção do Senhor não está na vida dela, não está naquilo que ela está fazendo. Não é esse o propósito, não é essa a direção, não é isso que o Senhor tem para ela. O que eu peço agora é que isso entre no espírito dela,
que nesse momento essa palavra possa falar profundamente, iluminar o entendimento dela e ela decidir fazer aquilo que o Senhor espera que ela faça. Que ela possa decidir te obedecer e entrar dentro do propósito e seguir na direção que o Senhor tem ordenado. Cobre ela com teu sangue, dê visão a ela, dê espírito, dê entendimento. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Eu consagro água, azeite, documentos, peça de roupa, fotografias, tudo que representa um problema, uma pessoa, uma situação, e determino transformação, vitórias, mudanças, que o enfermo seja curado, o oprimido seja liberto agora em nome de Jesus. Tudo que tem estado amarrado na vida dela, eu determino que seja desamarrado, que seja modificado, revertido e transformado para a honra e a glória do teu nome. Abençoa lares e famílias agora, Senhor, com paz, com força e com vida. E onde esse programa estiver chegando, que curas e libertações, transformações estejam chegando também. Tudo para a honra e glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que haja riqueza, poder, honra na vida dessas pessoas. Que elas sejam enriquecidas, prosperadas, realizadas, porque elas têm financiado a tua obra, que elas tenham para emprestar e jamais venham tomar emprestado, que as portas sejam abertas na vida delas e que elas sejam honradíssimas para a honra e a glória do teu nome. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, e se essa pessoa decidir plantar no teu reino, ela vai colher, Senhor. Eu não tenho dúvida, quem planta colhe, se ela plantar, ela vai colher. Eu creio nisso e é o que eu peço ao Senhor, que ela seja despertada a investir no teu reino através do programa Mudança de Vida hoje. Seja com todos agora e que todos vivam milagres em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia 77 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 23 horas, às 11 da noite mesmo. É isso mesmo. Abrindo o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Vamos passar a madrugada toda clamando e vamos finalizar no domingo com a reunião das primícias, que nós iniciamos às 9 da manhã. No total serão cerca de 12 horas de jejum e oração na presença de Deus. Venha buscar a Deus. Decida colocar Deus como prioridade na tua vida. Venha buscá-lo. Alimenta o teu espírito. É isso mesmo. E assim você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida em tudo. Também nós teremos o primeiro batismo de 2012. Venha, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, venha fazer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Decida fazer uma aliança com Deus. Deus te abençoe muito. Se o Senhor não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos no Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como águia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano. Nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê.